Toda bênção, a gente conta uma história. Essa história é desse livro de Chico Xavier, Além Túmulo. É um livro, ele tem 35 capítulos. Cada capítulo conta um episódio de uma história de um espírito que esteve aqui no plano terreno, vivenciando sua experiência terrena, e ele retorna aos planos espirituais e traz as informações de como foi a vida dele, para que sirva de exemplo para todos nós, para que não cometamos os mesmos erros desses espíritos. A história é de uma moça, a de hoje, ela chama Cecília Montalvão. É o nome dessa moça. Gente, lembrando que são baseados em fatos reais, não são historinhas criadas pela mente de pessoas encarnadas. São histórias que são psicografadas e trazidas à nossa leitura para que possamos nos enriquecer. Essa Cecília Montalvão, ela era espírita, uma jovem de formação espírita, os pais e a trajetória toda dela, e ela era de grande leitura. Ela buscava muitas informações e ela sempre tinha uma palavra amiga, um caminho a direcionar para um amigo, para alguém que estava em desequilíbrio, em desajuste. Então ela era muito querida. E sempre procuravam a Cecília para que pudessem ter uma resposta, uma luz para se direcionar quem estava desequilibrado. Só que Cecília, ela não gostava de trabalhar. Ela tinha uma beatitude descuidosa. O que é isso? Ela era muito fantasiosa. Ela lia e estudava demais, mas não vivia o que ela lia, o que ela aprendia. Então, ela só ficava filosofando, vamos dizer assim. Lia, aprendia, sabia o que era e imaginava o plano espiritual simplesmente um lugar maravilhoso, onde você ia só sorrir, passear e viver, fazendo orações, cantando. Então, ela criou na mente dela que aqui na Terra era lugar de sofrimento, e que quando ela desencarnasse, que ela ia viver um mundo de luz maravilhoso, de encantos. E que não havia trabalho, era só de cantos e encantos. E na casa dela, e também ela não trabalhava, ela tinha quase seus 30 anos e não trabalhava no físico. Ela tinha aversão ao trabalho. E também não ajudava nas tarefas domésticas, ela não ajudava a sua mãe. A mãe se desdobrava nos serviços domésticos e ela lendo deitada. Porque ela disse que o importante era buscar o conhecimento espiritual. Era o mais importante. E assim ela sempre tinha uma palavra para acalentar qualquer parente e amigo que chegava em sua casa. Uma certa vez o pai adoece e a mãe ficou muito sobrecarregada dos serviços domésticos e ela não se mexeu. Permaneceu fazendo a sua leitura. Isso a prejudicou muito. Quando a Cecília, mais ou menos, quando ela completou 30 e poucos anos, a Cecília desencarna. E ela chega nos planos espirituais, já procurando, o que ela imaginou na mente dela que ela viria. Só que ela percebeu que era um grupo de trabalhadores. Aqui na Terra são um grupo de trabalhadores encarnados. Nos planos espirituais, são grupos de trabalhadores desencarnados, em dimensões energéticas, padrões diferentes somente. E aí ela entra em colapso nervoso, fica agitada e quer respostas que ela não merece estar ali. Que ela estudou, se preparou para estar no lugar melhor. Ela chega nessa colônia espiritual e quer satisfações. E ela pede ao dirigente um tempo para explicar a ela o que é que aconteceu. E o dirigente direciona-se a ela e fala: seja breve, porque eu tenho muito trabalho a realizar. E ela questiona o porquê daquela situação toda, e ele explica para ela: Cecília, nós tentamos na vida física te despertar, mas você criou uma ilusão na sua mente. Você criou toda essa situação para você, porque
o trabalho, ele existe em todos os planos. Aquele que se torna ocioso não se torna um guerreiro missionário do nosso Senhor Jesus Cristo, porque ele é trabalho. E existe o trabalho físico, que você não foi produtiva, você se deu os prazeres do descanso e não soube aproveitar o seu tempo físico. Temos que ser produtivos, temos que buscar conhecimento, sim. Mas a produtividade com conhecimento soma-se o equilíbrio. E assim, Cecília foi orientada e direcionada a prestar socorro a uma casa, tipo um manicômio aqui na Terra, onde ela auxiliaria as pessoas em desequilíbrio. E assim, ela ia se equilibrar. Porque o mentor de luz disse, você se equilibrará equilibrando os outros. E assim Cecília passa a entender o valor do trabalho. Então o trabalho físico e espiritual, ele é valoroso. Vamos dar pouco descanso ao nosso corpo e sermos produtivos, porque viemos para a batalha. A terra é lugar de provas. Então temos que estar dispostos e determinados para que possamos oferecer ao nosso espírito o trabalho, a produtividade e a vitória quando não mais estivermos aqui.